pessoas, o texto diz que nós já perdemos o nosso galardão com Deus e recebeu aqui com os homens em aparecer. Segundo, então, primeiro ponto, primeiro tópico é esse: não fazer um jejum para aparecer. E se não for extremamente necessário falar, porque às vezes acontece alguns estreitos que a gente vai tentando sair de um lado, sair do outro, às vezes a gente está num ambiente que a pessoa oferece uma coisa, oferece outra, oferece um cafezinho, oferece um lanche, e principalmente quando é hora de almoço, e às vezes a gente não está na nossa residência. Então a gente vai tentando sair de todas as maneiras. E às vezes, em último caso, a gente precisa falar. Então é diferente quando não tem outra saída, não é? Mas nós devemos tentar deixar isso oculto com Deus. Esse é o primeiro ponto. Não fazer para aparecer, não fazer para propagar. De preferência, quando formos jejuar, devemos lavar o rosto melhor, pentear o cabelo melhor, nos apresentar da maneira que ninguém possa nem suspeitar que estamos jejuando. Muito bem, o segundo tópico a respeito do jejum e a maneira que não devemos fazer é o seguinte: os religiosos da época do nosso Salvador aqui, em carne, eles faziam jejum e eles mesmos propagavam, falando para aparecer. Era uma coisa assim, de tocar trombeta, de fazer parar a praça. E faziam isso também quando iam ofertar ou dar esmola. Agora, observe que isso nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos nos gabando. Vale tanto para a questão do jejum e vale para outras áreas da vida. Às vezes nós somos tentados, e nós temos que ter muito cuidado, todos nós, para quando formos contar algum testemunho, alguma experiência nossa com Deus, seja em relação ao jejum, ao momento de separação com Deus, de uma maneira mais intensa, de consagração, nós não devemos ceder a uma tentação beliânica de querer nos gabar, de querer nos colocar melhor do que as outras pessoas. Essas pessoas que cometem esse erro, e nós temos que vigiar muito para não cometer, e se já caímos nessa tentação, hoje é uma noite, um momento oportuno para nos corrigir, para nos adequar à palavra do Evangelho quanto ao jejum, quanto à nossa separação com Deus, quanto à nossa vivência e a questão de como vamos nos falar a respeito de nós mesmos. Quando a gente for contar um testemunho, seja algo conquistado através de um jejum, de um momento de consagração, nós devemos sempre lembrarmos e colocarmos, enfatizarmos o nosso Senhor em primeiro lugar, ou as pessoas que estão conosco nessa caminhada e na causa do Evangelho. Nós não devemos nunca colocarmos nós como os melhores, porque geralmente um erro que uma pessoa que leva uma vida religiosa, diferente de uma vida de cristão, de cristã, de cristãos, é que quando estamos numa vivência religiosa e queremos aparecer mais do que o nosso Salvador, nós usamos mais a palavra eu do que a palavra nós. Então nós devemos estar atentos para sempre usar ou a palavra Ele, o Senhor, dando a honra e a glória toda para Ele, o mérito para Ele, ou a palavra nós, porque sozinhos nós não conseguimos fazer a obra, nós não conseguimos realizar, nós precisamos, nós dependemos, nós carecemos dele. E quando nós vamos fazer um jejum e buscar algo da parte de Deus de uma maneira mais intensiva, especial, separada, nós temos que lembrar que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos enche de capacidade e condições para realizar algo. É Ele. Então devemos expulsar o eu da nossa vida cada dia mais e colocar Ele no centro. E quando formos falar de algo realizado no trabalho em relação à causa, sempre usar a expressão nós. Isso é de fundamental
importância e não nos gabarmos. Porque às vezes nós temos essa tendência de colocar a gente no centro e contar, exaltando mais a gente, como se a gente não tivesse, não seria feito. E no nosso meio, na causa do Evangelho, em favor da obra de Deus, o único que pode, que faz e que é Jesus de Nazaré. É Ele. Ele é que é o centro. Ele é que é o Todo-Poderoso. É Ele que brilha. Ele é que pode. E usa homens e mulheres, como nós aqui estamos, e em muitos lugares da face da terra, pessoas sinceras. Ele usa, Ele capacita. Então, um mérito para Ele, todo dele. Se nós não quisermos fazer a nossa parte, nós não trabalharmos em favor da causa, Ele levanta outros para fazer. E o que nós estamos fazendo nessa noite é isso. Enquanto muitos não querem, de maneira efetiva, clara e verdadeira, nós estamos aqui fazendo parte desse time, desse grupo, desse remanescente, buscando a Deus, estudando a palavra, buscando em Deus capacidade, conhecimento do Evangelho, para fazermos melhor cada dia em favor da causa, para a alegria nossa e toda a honra e glória para Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto entra na parte do jejum que nós devemos fazer e os objetivos que o nosso Salvador ensinou a respeito do jejum. Então, no terceiro tópico, tem 3 questões que nós precisamos avaliar. Primeiro, nós podemos e devemos jejuar, foi ensinado por Ele. Primeiro, por gratidão. Porque nós queremos, nós sentimos gratidão por todo o bem que Deus já tem nos feito. Não é pelo que Ele vai nos fazer ou nos dar. Porque muitos enganadores do nosso tempo tentam colocar para as pessoas que não conhecem o Evangelho que nós devemos jejuar, consagrar, separar com Deus para receber algo ainda que Ele vai dar. Não. O primeiro ponto, o primeiro tópico, a primeira questão central em relação ao jejum é por gratidão por todo o bem que Ele já nos fez, conquistado lá no Calvário, que era impossível para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano conseguir. Então, depois do jejum por gratidão, existe ainda mais 2 motivos pelo qual podemos e devemos jejuar, que é para quebrantamento da carne. E vamos ser sinceros, pense em algo que é forte nesse sentido e que é uma luta constante com a minha vida e com a sua vida espiritual. É a matéria física chamada carne. A Escritura diz que acontece uma guerra todo o tempo, da carne contendendo, guerreando contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, não pense que é algo fácil e simples, porque não é. É uma guerra. E guerra fala de um conflito, fala de um momento de batalha. Momento que tem, imagina um cenário de guerra. Tem de um lado um exército e de outro lado outro exército. Ali, ambos os exércitos procuram ter o melhor de arma, a mais potente arma. E procura saber do adversário, que está do outro lado, os pontos fracos para poder atacar e conseguir destruir o inimigo. Então, nessa guerra, para vencermos, nós precisamos de quais armas? As armas que a Escritura, Novo Testamento, vai nos dar e vai nos falar acerca dessas armas. Num outro tema, nós poderemos aprofundar e falar sobre quais são essas armas, chamada armadura de Deus. Mas, nesse sentido, o jejum, então, é feito para nos fortalecer nessa guerra. Como? Quebrantando a carne. Quando nós quebrantamos a nossa carne, eu tenho vontade de comer mais, mas eu não como. Eu tenho vontade de fazer algo que vai alimentar a minha carne. Eu percebo que não é necessário. Então eu resisto, eu digo não. E em áreas que nós não conseguimos sozinhos, que nós não temos capacidade humana para fazer, então nós buscamos de Deus, através
desse ato de jejuar, de consagrar, de estarmos buscando em Deus esse fortalecimento da nossa parte espiritual e o quebrantamento da carne. Quando a carne quebranta, a parte espiritual aparece mais e isso nos abençoa, melhora a nossa vivência enquanto servos e servas de Deus, na família, em todas as áreas. Uma pessoa, cada um de nós, quanto mais nós quebrantarmos a nossa natureza humana, o nosso eu e evangelho, tem muito a ver com isso. Evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, é discordar de nós mesmos. Grave isso na sua mente. Evangelho verdadeiro de Cristo é discordar de nós mesmos. Esse é o evangelho verdadeiro, porque ele mesmo disse, o nosso Senhor, que é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Muito bem, avançando, um outro ponto. Depois de ser por gratidão, o jejum que nós devemos fazer, depois de ser para quebrantar a carne, existe ainda uma área ainda mais forte. O nosso Salvador disse que há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Essa casta é algo que não adiantará só orar. Não adiantará um trabalho, entre aspas, trabalho no sentido da nossa disposição em fazer algo em favor nesse sentido, não vai adiantar só ir e mandar sair. As castas que são alojadas é diferente desses demônios, desses capetinha, Belial, esses kamikazes, esses capetinha, entre aspas, suicida, esses bobaleg manipulados por mercenários que são contratados para vir aparecer no culto para fazer showzinho, ficar dando entrevista em programa de TV. Não é desses kamikazes, desses demônios idiota, tolo, manipulado, não. Porque esses são idiotas. Eles vinham, tem homens e mulheres, servos de Deus, verdadeiros, para brincar e querer aparecer, ele vai ser metralhado, ele vai ser detonado pelo poder que há no nome soberano do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, os mais perigosos, espíritos malignos, essas cartas mais perigosas, sabe quais são? Aquelas que ficam alojadas, que ficam escondidas e tentam, e às vezes conseguem, infiltrar nos lares, nas congregações, onde há pessoas trabalhando. Eles infiltram e ali fica escondido, tentando